Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início aqui a mais um aulão de história. A gente vai rever aqui algumas questões que são bem corriqueiras, tá certo? Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo. Então vamos lá. A primeira questão vai trazer aí dois textos, em que um fala a respeito da proibição de uso de espiritismo, da prática de espiritismo, né? Objetos usados nesses atos, né? E isso aí está contemplado aí no artigo 157 do Código Penal de 1890. Você vê aí no texto. E o segundo texto vai falar, já olhando aqui na data de 2007, vai falar assim: o arsenal da macumba, os objetos de feitiçaria reconhecidos pela polícia ao longo do século XX, formaram grandes coleções de magia e mostram como a sociedade se relaciona com as suas crenças. Pronto, aí já está mostrando outra realidade, né? No ano de 2007, já está mostrando que esses arsenais estão servindo aí para mostrar como a sociedade se relaciona, né, com as suas crenças. Bem diferente do texto 1, em que era punido, né, com a prisão, baseado no artigo 157 do Código Penal de 1890. Então você vê aí que tem dois textos, isso cai bastante nas provas, relacionar dois textos. Vamos ver como é que essa questão, como eles pedem na questão. Sobre as práticas de rituais religiosos e de feitiçaria no Brasil, é correto afirmar que essa questão aí, você vai relacionar com o item que mais se enquadra nessa análise desses dois textos vai ser o item D. O fato de a coleção de magia negra, ao mesmo tempo, ser objeto de investigação policial e item protegido em 1938 pelo Patrimônio Nacional, indica posturas ambivalentes em relação aos mesmos objetos, ou seja, ambivalente, né, que tem duas mãos. Em um período era perseguido, né? Em outro já é considerado patrimônio nacional. Então você vê aí que isso aí você pode analisar essa questão e relacionar com a resposta correta, o item D, ok? A segunda questão vai falar aí sobre a questão aí dos africanos. Vamos ver como é que fala o texto. Torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muito antes dos europeus, foram os próprios africanos, trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico. Estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Então, mostra aí que naquele período eles procuravam trazer escravos de etnias, né, de culturas diferentes para o Brasil, já avisando, né, uma possível forma de conter revoltas aqui no Brasil. Mas a ligação entre esses povos que vieram para o Brasil, né, os africanos escravizados, existiam certas singularidades, né, nas religiões deles. E a partir daí, a questão pergunta, né? Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível o quê, né? Aí a resposta que mais vai se enquadrar aí vai ser o item A, que vai ser a formação de uma identidade cultural afro-brasileira, né? Então, juntando aí a parte cultural, esse elos
culturais mais profundos que eles desenvolveram, vai formar aí uma identidade cultural afro-brasileira, né, futuramente, certo? Então, a resposta seria o item A aí. A próxima questão tem um pequeno texto também que vai retratar aí a Revolução Francesa, né? Principalmente aí do que se trata os representantes da classe baixa, menos favorecida, né? E o texto fala mais ou menos assim: em nosso país queremos substituir o egoísmo pela moral, a honra pela probidade, os usos pelos princípios, as conveniências pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo, a desgraça pelo desprezo ao vício, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela grandeza do homem. Então vejam aí que eles, nessa fala aí, você vê as transformações que eles estavam tentando desenvolver, né? O discurso de Robespierre, que era um defensor, né, desse grupo, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos políticos sociais envolvidos na Revolução Francesa. Então, qual grupo vai estar sendo destacado aí pelo Robespierre? E a questão que vai se enquadrar, o item, ou melhor dizendo, que vai se enquadrar aí, vai ser aos representantes da pequena e média burguesia. Robespierre falava para esse povo, né? A pequena e a média burguesia. E das camadas populares, que desejavam justiça social e direitos políticos. Então, quando falar aí do discurso de Robespierre, ele busca atender a esse grupo. E a outra questão, temos aí uma charge, onde mostra um representante do parlamento segurando a Constituição, né, fazendo ameaças a um rei, podemos identificar aí pela coroa, e o parlamento usando uma espada para pressionar o rei. E temos uma frase que diz: o rei reina e o parlamento governa, certo? É o que mostra na charge aí. E tem uma pequena frase aqui que diz que a Revolução Puritana, que aconteceu em 1640, e a Revolução Gloriosa, que aconteceu logo em seguida, em 1688, transformaram a Inglaterra nesse século, né, no século XVII. Sobre o conjunto de suas realizações, pode-se dizer que, então, o item que vai mais se enquadrar nessa representação dessa figura e da frase, e mostrando aí a relação que teve aí a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa, e as transformações que elas causaram na Inglaterra do século XVII, vai se enquadrar aí no item D, que geraram um estado monárquico, né, do rei, em que o poder real devia se submeter aos limites estabelecidos pela legislação, né, Constituição, e respeitar as decisões tomadas pelo parlamento, certo? O parlamento, representado aqui nesse senhor de peruquinha aqui, né, na Inglaterra, usava-se esse adereço, e podemos ver aqui que ele está ameaçando, né, o rei com essa Constituição, a legislação. Tinha o rei continuava, né? Continuava, só que não mais absolutista, como era antes das revoluções do século XVII. Então, o item que mais se enquadra vai ser o item D. Gerava um Estado monárquico em que o poder real
devia se submeter aos limites estabelecidos pela legislação, ok? Então, pessoal, é isso, tá ok? Boa sorte na prova, espero que todos saiam bem.